Bem-vindos ao canal do YouTube da Happy Work, mais uma vez. Hoje estamos aqui no Sindicato dos Trabalhadores de Call Center com o Danilo Moreira e o José Abrantes. Já agora, muito obrigado por esta entrevista. Digam uma coisa, como é que surgiu o vosso sindicato? Bem, obrigado nós também por este convite. É importante participarmos e também falarmos da nossa realidade dos call centers. Sim. Então, o nosso sindicato surgiu primeiramente do descontentamento de alguns trabalhadores em Coimbra, que trabalhavam em call center, que as suas insatisfações não foram tratadas conforme eles pretendiam, através das entidades representativas, das entidades sindicais. E na altura surgiu primeiramente, eles trabalharam na PT, surgiu primeiramente criar um boletim, também um blog, que era o PT Precariações, que lutava pelos direitos e denunciava algumas irregularidades praticadas nos call centers da PT. Posteriormente, houve uma necessidade de abranger a nível nacional, porque havia mais call centers, onde haviam algumas realidades que era importante não só sensibilizar os trabalhadores que não estavam corretas, como também apelar à mobilização. E então criámos o boletim Estás Logado. Mais tarde, houve a necessidade sim de criarmos o sindicato. Para quê? Para conseguirmos organizar melhor os trabalhadores, seja através de convocar greves, organizar plenários dentro da empresa, porque até à altura era tudo feito fora das empresas, assim um bocado de forma marginal, fora, longe dos locais de trabalho. Sim, aliás, até porque muitos dos trabalhadores atualmente ainda têm medo de retaliações e ainda às vezes conjugamos as coisas tanto dentro das empresas como fora das empresas e também procuramos adaptar dependendo dos horários e dependendo dos locais onde as pessoas possam estar. Isso foi há quanto tempo? Então isso já foi por volta de 2010, quando surgiu a mobilização. Depois em 2014 é que criámos mesmo o sindicato. Aliás, fizemos agora 26 de abril 5 anos. 5 anos. Sim. Nós temos falado até recentemente, têm aparecido notícias sobre outro tipo de sindicatos que apareceram um bocadinho fora das estruturas sindicais tradicionais, a CGTP e a UGT. Vocês também fazem um bocadinho parte desse grupo ou estão dentro de alguma central sindical maior? Não, nós não fazemos parte neste momento de qualquer uma das centrais sindicais, não por uma questão de qualquer dogmática, não é essa a questão que se passa, pelo contrário, nossa ideia é exatamente criar sinergias com o movimento dos trabalhadores, independentemente dos setores, mas somos um sindicato recente e, portanto, achamos que neste momento não faria ainda sentido sermos ainda um sindicato tão novo, com 5 anos enquanto sindicato, estarmos já a afiliarmos nesta ou noutra central sindical. Isso teria sempre que ser e será sempre um debate que vai ter que ser tido não só internamente, mas com todos os sócios que fazem parte do STCC, e só assim é que faria sentido. Portanto, fazemos parte sim desse novo paradigma, achamos que fazemos parte desse novo paradigma de sindicalismo independente, sim, entre aspas, e refiro entre aspas porque a nossa independência é uma independência que se quer a independência partidária, mas não de não criar sinergias, pelo contrário, o nosso interesse e um dos nossos objetivos é trabalhar nesse sentido, criar uma sinergia intersetorial. Ok, no fundo não fecham portas, mas não é a vossa prioridade, se percebi bem, é isso? Não é prioridade neste momento filiarmos nesta ou noutra central sindical. Aliás, eu gostava de reforçar uma coisa. Aliás, até à data mesmo, desde o início, não houve... O nosso sindicato é democrático, ou seja, todas as decisões são decididas democraticamente. Não depende da direção, depende da vontade dos associados. E desde o início nunca foi o interesse genuíno dos sócios pertencerem a uma central. E o que é que genericamente defendem? O que é que tem sido as vossas causas, no fundo? Bem, uma das nossas causas é a regulamentação do setor. Okay. Por exemplo, o setor dos call centers no Brasil está minimamente regulamentado. Por exemplo, a jornada completa de trabalho sem perda de remuneração são 6 horas, cá em Portugal são 8. Também em Itália, acaba por ser as 6 horas. Ou seja, a regulamentação da atividade, porquê? Porque
é um ritmo muito brutal, um ritmo de trabalho muito exigente, que não só a nível de, por exemplo, há pessoas que atendem 200 chamadas num dia, não há tempos de descanso. Por exemplo, em Espanha há uma regulamentação e tem, por exemplo, um mínimo de 15 a 25 segundos entre cada chamada, aqui não há. E então nós queremos uma regulamentação, porquê? Porque vemos na população dos call centers, e cá em Portugal, sobretudo pessoas que acabam com burnout. E isso tem a ver com, não é o trabalho em si, é a forma como ele é feito. Muitas exigências, todos os serviços têm tempo médio de atendimento, muitas exigências, pouco tempo de descanso, as pausas também são reduzidas e mal geridas. E então nós queremos o quê? Que não só haja um tempo de pausas superior, como também um espaçamento entre as chamadas maior, porque atualmente não existe, mais formação, porque também acaba por ser um fator de stress. Por exemplo, cada vez mais há alterações frequentes, a formação inicial cada vez é mais reduzida, a formação contínua com as alterações também é quase inexistente, e então isso tudo são fatores de grande stress, porque a pressão de resolver as coisas em curto espaço de tempo, com fraca formação e acompanhamento, acaba por ser tudo fatores de stress. E queremos que seja regulamentada a profissão, como é feito noutros países. E a regulamentação, no fundo, genericamente, tem mais a ver com esta questão das pausas, tempo de trabalho, é isso? Primeiro é que seja considerado profissão. Sim. Por exemplo, atualmente há 200 trabalhadores, cerca de 100 mil. Isto pelos dados que se conhece, embora hajam bastantes call centers e alguns que nem se sabe que existem. Mas a dignificação da profissão, muitas pessoas têm vergonha de dizer que trabalham em call center, quando, se olharmos para os nossos familiares e amigos, poucos deles, se calhar, teriam capacidade de desempenhar aquelas funções que são bastante exigentes, porque implica domínios de conhecimento informático, capacidade de absorção de informação num estalar de dedos. É simpático o cliente, ainda vender tudo, sim. E pronto, mais tempo de formação. Também há questões graves do ponto de vista de higiene e segurança do trabalho. Por exemplo, neste momento, algum dos problemas que temos há empresas que as cadeiras, onde os trabalhadores têm que ficar sentados, a exercer as suas funções, estão simplesmente partidas ou prestes a partir. Headsets partilhados. Há uns tempos houve uma colega que até teve uma infecção na orelha, que teve que ficar debaixo de 3 dias, porque os headsets, ao serem partilhados, ela teve um problema de infecção auricular. Pois há muitas questões de saúde, há questões de surdez precoce, problemas vocais, isto tem tudo a ver com problemas respiratórios, porque os ares condicionados nos espaços acabam por não ser mantidos nas devidas condições. Já houve pessoas que desenvolveram problemas respiratórios. Há quem, às vezes, devido a questões de higiene e segurança, também acaba por ter alergias devido a ácaros e pulgas, e já aconteceu também terem ficado baixos alguns dias. Então, temos a questão, não só da regulamentação profissional, mas também a questão da saúde. E depois o problema fulcral é o burnout. Aliás, vê-se pela rotatividade de pessoas que trabalham nos nossos associados. Por exemplo, sindicalizam-se, trabalham uns meses, muitos deles, 1 ano, 2 anos, depois saem, depois voltam, ou seja, há um entra e sai, porque não é bem pela estabilidade, mas na maior parte pelo desgaste e pelas fracas condições remuneratórias também. Não há produção salarial, enfim. O setor de contact center, na verdade, está presente em todos os setores de atividade em Portugal, neste momento. Seja telecomunicações, seja banca, seja seguros, seja home advising, seja tudo isso. E, portanto, é surreal, é a palavra, para mim, neste momento, ao fim de tanto tempo, ainda não termos sequer a profissão reconhecida como tal. Ainda há, hoje em dia, contact centers, call centers, onde ainda os headsets são partilhados entre os vários trabalhadores. Isso ainda existe. Em alguns já não. Neste momento ainda há situações em que as pessoas têm que pedir licença para irem à casa de banho. Isto acontece, principalmente nas linhas de front office. O trabalho em call center não é só atender ou fazer chamadas. O trabalho em call center
há esse trabalho e depois tudo um outro trabalho por trás, o chamado trabalho de back-office, que é todo o tratamento de dados, até de apoio técnico, em que é feito tudo isso, gestão de reclamações. O Danilo, por exemplo, é um caso muito bom, para se dizer, de uma pessoa que trabalha no setor há 22 anos, 23 anos no setor, é efetivo numa empresa há pouquíssimo tempo, ainda tem um contrato, ele já agora a salientar que o Danilo, por exemplo, trabalha em 2 empresas diferentes, neste caso, e que numa delas ainda está com um contrato a termo. Eu, no meu caso, trabalho neste setor desde 2004, portanto vai fazer 15 anos este ano. Trabalhei 4 anos inicialmente numa empresa de trabalho temporário, que hoje em dia já nem sequer existe, que é a VDOR, e trabalhei na altura no call center da antiga TMN aqui em Lisboa. Qual é que era o meu vencimento? O meu vencimento base era um ordenado mínimo na altura. A partir do momento em que fiz os 4 anos nessa empresa, acabei por não ficar efetivo, acabei por ser dispensado. E onde é que eu entrei novamente? Noutro call center. Neste caso, hoje em dia trabalho já há 10 anos na Teleperformance, neste caso no edifício de Setúbal, que é, digamos, a maior empresa de contact center em Portugal, com 10 edifícios espalhados por este país, 5 em Lisboa, um em Setúbal, um na Covilhã, outro no Porto, com 10 mil empregados, dos quais metade são estrangeiros. Portanto, para se ver bem a dimensão de algumas dessas empresas, e nomeadamente a Teleperformance é uma delas. A Randstad também é uma empresa com uma grande penetração no setor de call center, sendo que a própria Randstad é a maior empresa de trabalho temporário em Portugal. E isto é importante salientar, que apesar de tudo isto, e apesar de nós trabalharmos, fazermos serviços para entidades bancárias, Santander TOT, PT, Apple, etc., nós continuamos sem ter uma profissão reconhecida. Por exemplo, também há a questão dos problemas visuais. Mesmo o front office, pronto, há pessoas que estão a atender as chamadas e a falar diretamente com os clientes, e há quem esteja a fazer tarefas administrativas. Agora é o seguinte, qualquer uma destas tarefas, e o ritmo de trabalho é tão exigente, que a pessoa está, uma pessoa que trabalha 8 horas está vidrada no computador, ou seja, está constantemente. E aliado às pausas reduzidas, o desgaste visual é intenso. E o que eu tenho reparado ao longo dos anos é que cada vez vejo mais pessoas a utilizarem óculos. Isto não só por causa dos monitores que não estão acautelados nas devidas condições, como também a própria iluminação dos espaços não é adequada. Às vezes há luz a mais, outras vezes há luz a menos, enfim. E depois, por exemplo, também esta questão das empresas de trabalho temporário e outsourcing. Por exemplo, eu estou na PT há 13 anos, tive 5 dos quais a exercer cargos de chefia, mas já passei por 3 empresas de trabalho temporário e, é verdade, sim, recentemente passei efetivo, mas não é através da PT. Estou a trabalhar no edifício da PT há 13 anos e estou através da empresa de trabalho temporário, neste caso a Randstad. E mesmo atualmente, mesmo os meus coordenadores estão através desse registro. O último caso que eu conheci da pessoa, no caso da PT, que deixou de ter contratos de outsourcing, passou a ter contrato como gestora através da PT, teve uma renovação, teve um contrato, já cargo de chefia, depois teve renovação do contrato, depois renovação extraordinária, depois, ao fim, para não passar efetiva, despediram-na. E, por exemplo, no caso concreto da PT, há o dizimar dos efetivos para ter tudo através de empresas de trabalho temporário. Depois há esta giga-joga de várias empresas de trabalho temporário, saltam de uma para a outra. Estas empresas, a maior parte delas têm sedes no estrangeiro. Os descontos que fazem a nível fiscal são todos para o estrangeiro, ou seja, a fuga brutal de capital. Eu acredito que recebo o ordenado mínimo, mas a empresa recebe o mesmo que eu, e esse dinheiro não vem para cá. Por outro lado, há uma coisa que me preocupa, que é a minha reforma. Imagina, se o Manuel hoje for para lá trabalhar, ganha o mesmo que eu. A única coisa que pode diferenciar é eu tenho maior probabilidade de alcançar um prémio, mas isso não é tão linear quanto isso.
E fala-se muito, por exemplo, na questão agora da preocupação, que é aumentar as idades da reforma, mas eu me pergunto, não é que essa situação não possa ser equacionada, agora faria muito mais sentido erradicar estas empresas de trabalho temporário, porque a pessoa sem, não só nós, enquanto trabalhadores a receber o ordenado mínimo, descontamos o mínimo, como as empresas pagam o mínimo. E depois há a questão da fuga de capitais para o estrangeiro. E depois há pessoas que acabam por ser despedidas injustamente, vão para o fundo de desemprego, ao mesmo tempo em que fazem recrutamento através de estágios de formação que chegou a durar 1 ano. Em que durante 1 ano esses novos trabalhadores não descontam, a empresa não desconta e depois ainda o Estado dá incentivos. Ou seja, há aqui uma questão, acho que acabar com estas empresas... No fundo, onde nós queremos chegar a contratação direta e postos fixos. No fundo, onde nós queremos chegar é que essa rotatividade muitas das vezes acaba por ser também ela própria artificial. Porque os exemplos de mim próprio e do Danilo provam, e de muitos outros cada vez mais trabalham neste setor, é que não é um trabalho, já há muito tempo, não é um trabalho só de pessoas à procura do primeiro emprego. Na verdade, já é para muitos o trabalho da sua vida. São doenças típicas do trabalho sedentário com o computador à frente, não é? Sim. Não é específico, em alguns casos que estou a falar, não é? A questão das questões visuais, etc. Mesmo questões de coluna, se existirem, são questões genéricas, não específicas do setor de contact centers. Mas a questão de problemas de surdez, já aconteceu, tive um colega, ao longo destes anos, já vi muita coisa, tive um colega que deixou a atividade por questões de surdez. Ou seja, e isso foi de ter os auriculares, por exemplo, além de ouvir as chamadas e falar com os clientes e isso tudo, depois há os PIs, às vezes há um sinal assim, pip, antes da pessoa atender a chamada, e depois, como as salas, os espaços são grandes, o que é que acontece? Há um ruído brutal, toda a gente a falar, e depois não são calculadas as condições de sonorização. Então, mesmo que eu não esteja a falar com nenhum cliente neste momento, eu estou a ouvir o ruído dos meus colegas, que é ensurdecedor. Já houve também, pelo menos que eu me lembro, 2 colegas que desenvolveram problemas vocais de estarem sempre a falar. Porque, por exemplo, uma coisa é o outbound, outra coisa é o inbound. Ou seja, o outbound é fazer chamadas, o inbound receber chamadas. Mas, por exemplo, no outbound, normalmente a pessoa fala mais do que ouve. E foi aí que essas pessoas... Depende, às vezes se for bem feito, é melhor ouvir mais do que fala. Mas tendencialmente, porquê? Porque promove serviços, acaba por falar mais do que eu. E 2 dessas pessoas que desenvolveram problemas vocais foi nesses serviços. Mas estes são situações mesmo associadas à profissão. Depois, por outro lado, a medicina no trabalho, como é que é feito? A medicina no trabalho demora 2 ou 3 minutos, são feitos numa carrinha, a dizer, ouve bem, vê bem, tem problemas respiratórios, fuma, bebe, e pronto. Preenche um relatório, a pessoa assina e cheque. Ou seja, não são feitos exames rigorosos, no sentido para ver o campo visual, a audição, voz, e depois não devia ser feito com uma periodicidade mais reduzida, por exemplo, de 6 a 6 meses. Sim, isso é uma das propostas de um dos partidos, se não me engano, não é? Sim, haver a higiene e segurança ser mais regular e ter um outro formato. Sim. No caso da Happy Work, nós trabalhamos com muitas empresas deste setor, não é? E nós, no fundo, a interpretação que eu faço, aquilo que me estão a dizer, vocês têm uma visão que é normal dos setores mais complicados, aqueles onde há mais desafios, não é? Muitos dos meus clientes têm call centers que são um sonho, entra-se aquilo de facto, praticamente todos eles têm luz natural, têm boas condições, etc. E também já assisti a essa evolução, não é? Também já estive em call center, de facto, as cadeiras, falando exemplo das cadeiras, eu lembro-me, não é? De ver algumas cadeiras assim que aquilo parece um trapézio. A visão que eu tenho é que as coisas têm vindo a evoluir no sentido positivo. Agora, admito que sim, que existam casos desses, que vocês estão a falar, não é? E que são situações mais delicadas e que têm que ser trabalhadas. Vocês, no vosso caso, quando, presumo que façam denúncias, não é? Da situação, sim. Qual é que é o tipo de resposta que têm? Nós fazemos denúncias, já fazemos denúncias à ACT, fazemos denúncias às empresas, às vezes a pedir esclarecimentos. Regra geral, por parte das empresas, não temos resposta. E quando temos resposta, desconhecemos o caso e pronto. Da ACT já houve algumas situações positivas, já houve outras coisas que não correram bem. Todos os membros
desta direção, atualmente, todos os delegados também e obviamente todos os sindicalizados são todos trabalhadores de call center a tempo inteiro. Como o Manuel disse e também muito bem, a realidade não é toda igual, não é toda igual em todos os call centers. Não é toda igual, é um facto. Nós, números da própria PCC, temos pelo menos 70 empresas diferentes a operar no setor cá em Portugal, sim, com 400 call centers espalhados por todo o território nacional, pelo menos 400. Ora, obviamente que a realidade não vai ser toda igual. E também, mal de nós seria, se passado deste tempo todo que estamos a funcionar, que o setor existe enquanto setor, que ainda estivesse na mesma, não é? Isso então, a realidade nunca poderia ser a mesma. O que acaba por acontecer, um bocadinho a minha visão, é que vocês fazem o vosso papel, não é? De mostrar as situações que estão menos bem, que significam que devem ser melhoradas, e depois a comunicação social passa isso, ponto. E às vezes até outras coisas que nem vocês defendem também passam quase uma versão como se isto fosse assim o fim do mundo e é o pior setor do mundo e não há nada pior que os call centers. E depois como só fica essa mensagem, às vezes a visão que passa é, bem, o setor é todo ele assim, as 100 mil pessoas estão todas elas em risco de burnout e todas com problemas e não é o facto, não é? Vocês obviamente têm o ponto de vista das pessoas que estão se calhar em situações mais complicadas e em ambientes mais desafiantes, não é? Digo eu. Mas enfim, o que é que eu vos ia perguntar? Aqui uma questão a propósito do outsourcing. Vocês têm o facto de vocês estarem a atuar mais dentro de empresas que estão externalizadas é porque são esses os vossos associados ou é aí que sentem que há mais dificuldades? A questão é que nós praticamente não conhecemos quem tem a contratação direta. Isso é que não é uma opção nossa. Aliás, como eu estava a dizer, eu estou há 13 anos através da empresa... Sim. Estou efetivo através da empresa de trabalho temporário. Agora é o seguinte, há quem esteja há 20 anos através destas empresas. Por exemplo, no call center da DP há quem esteja há 25 anos através destas empresas. Depois, há quem tenha contratos mensais e esteja há mais de uma década a trabalhar. Não é uma opção nossa trabalhar em regime de outsourcing ou DTTs. Aliás, nós o que defendemos é que essas empresas deviam ser abolidas. Mas as empresas de trabalho temporário ou as de outsourcing, as duas? É o seguinte, as empresas de trabalho temporário, quanto muito deviam servir para fazer prova de recrutamento e seleção e pronto, pouco mais. As de outsourcing, temos que perceber duas coisas, que é, há o outsourcing e há o falso outsourcing. Porque, por exemplo, a mim vendem-me a ideia que eu estou a trabalhar em outsourcing da PT. Porquê? Porque, supostamente, que a gestão é feita através da empresa de outsourcing, quando aquilo não é assim. Quem manda as regras é a PT. Ou seja, não... Aqui a questão do outsourcing acho que tem muito que se lhe diga. Depende das situações. Sim. Mas e sendo uma situação de outsourcing, claro, e em que a pessoa está efetiva à empresa de outsourcing, qual é o problema disso? Estou a perguntar. Não, o que é que vocês... É o seguinte, aí, se calhar até o Zé pode ser a pessoa para falar disso. O problema efetivamente, e no meu caso em específico, é que a teleperformance, apesar de eu já estar efetivo na empresa e tantos outros estarem efetivos na empresa, não há dentro da própria teleperformance uma carreira que se possa dizer, uma carreira que tenha a ver com o trabalho, com o tempo, com a experiência e tudo isso, não é? Okay. Então, e uma recomendação final para quem estiver a assistir ao nosso canal do YouTube? Uma recomendação é, não desistam, lutem e juntem-se a nós, ou pelo menos informem-se e reivindiquem os seus direitos e reclamem porque é importante. Pronto, nós também já reclamámos também junto ao Ministério Público, também denunciar aos governos, enfim. É reclamar e, pelo menos, mesmo que as pessoas já tenham saído da profissão, pelo menos fazer com que as gerações vindouras fiquem melhores ou menos mal. A minha recomendação final, primeiro para os trabalhadores e para as trabalhadoras de call center em Portugal, é de facto de dizer e salientar: o Sindicato dos Trabalhadores de Call Centers existe, portanto nós estamos disponíveis, nós somos abertos e queremos que venham falar connosco. Temos a nossa página no Facebook, estás logado, e venham falar connosco. Temos o nosso site, stcc.pt,
www.pt, venham falar connosco, nós somos trabalhadores iguais a todos. Às empresas do setor, se querem efetivamente valorizar e regulamentar a profissão, então neste caso vamos fazer por isso, vamos deixar de apenas nas palavras e vamos fazer mesmo por isso. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos e em breve serão novidades novas também. Obrigado.